Fala, povo lindo do Senhor, tô aqui no segundo vídeo contando um pouco dessa nossa empreitada aqui aos Estados Unidos. Hoje eu quero conversar com vocês sobre o nosso visto e o que o Senhor fez. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de ler um versículo. Está lá em Provérbios 3, a partir do versículo 5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Quando nós decidimos vir aos Estados Unidos, nós decidimos pelo caminho de estudante. Primeiro porque o nosso intuito era vir para cá, aprender o inglês e também fazer um mestrado. Sendo assim, a gente acabou sendo aceito pela Dallas Baptist University. Eu fui aceita no mestrado em Worship e meu marido foi aceito em um mestrado para Global Leadership. Então, o passo foi o quê? Emitir novos passaportes, porque os nossos estavam vencidos há muito tempo. Conseguimos emitir em Brasília, porque estava lotado aqui em Goiânia, não tinha prazo. Aqui em Goiânia não, lá em Goiânia não tinha prazo. Veio a parte da questão do visto para os Estados Unidos. Todo esse processo eu decidi fazer sozinha. Não contratei nenhuma empresa, eu e o Thiago levantamos a documentação e assim foi. Veio a parte do agendamento. Nós agendamos. O visto de estudante e outros vistos específicos não levam tanto tempo para você conseguir uma entrevista. É cerca de menos de 20 dias você já consegue essa entrevista. E assim foi, eu marquei a data. Só que quando foi chegando perto da data, algumas documentações que a gente queria, algumas situações que a gente se sentia em paz de chegar lá e fazer essa entrevista, não haviam se organizado, certo? A gente achava prudente ir dessa forma. Sendo assim, eu e o Thiago decidimos adiar, só que não foi uma vez, a gente adiou quase 3 vezes. Na terceira vez, antes de irmos, o meu marido imprimiu 1 tonelada de papel, fomos ali cheios de coisas, cheios de documento, caminhamos lá para Brasília. Chegando em Brasília, você não pode entrar com sua bolsa. Você tem que entrar com uma pastinha só com seus documentos e só isso. O restante das coisas, celular, fica tudo dentro do carro. Aí, beleza. Fomos para lá, estava muito cheio. Quando foi a nossa vez, fomos chamados, fomos para a fila. Eram 6 guichês, nós fomos para o 6º guichê. A mulher na nossa frente estava terminando a entrevista com a gente e, inclusive, foi bom para ela conseguiu o visto. Só que quando chegou a nossa vez, ele levantou e saiu. A gente não entendeu nada, mas foi ótimo, porque, inclusive, eu tava sorrindo, aí minha filha virou pra mim e falou assim: mãe, não sorri não, porque você tá tão nervosa que sua boca tá tremendo. Eu tava muito nervosa, meu Deus. E aí, as pessoas que estavam ao nosso lado, a vida continuou, né? Elas estavam sendo entrevistadas e foi passando 1 pessoa, 2 pessoas e a gente lá parado e esse homem não voltava. De repente, o rapaz que organiza a fila olhou que a gente estava parado lá e minha filha estava com os pés operados, pior ainda, ela mó sem jeito de pé. Ele falou assim: não, vem pra cá, pra fila 1. Quando eu cheguei lá, era uma mulher com os cabelos assim igual o meu, toda que eu chamo cabelo samambaia, bem assim o meu estilo. E quando ela foi falar conosco, eu já abri um sorrisão, falei pra ela: bom dia. E aí ela fez perguntas, contei que eu tinha sido aceita no mestrado e que para isso eu precisava falar inglês antes, né? Ela perguntou se nós já tínhamos viajado daquele ano para fora do país, falamos que sim. Depois foi conversar com meu esposo, perguntando o que o meu esposo fazia, né? Inclusive perguntas assim capciosas, tentando ver se realmente a gente ia dar algum deslize, falar algo que não podia. Aí a conversa foi boa. Ela não pediu nenhum documento para o meu marido, que tinha levado quase um bolo desse tamanho. Ela não pegou nada. Aí, de repente, ela vira para mim e falou assim, porque eu era F1, né? Me dá então a certidão de casamento de vocês e a certidão de nascimento das crianças. De repente, eu fiz assim.
Eu acho que ela viu minha cara, eu sou totalmente expressiva. Gente, eu esqueci da minha carteira. Na realidade, eu estava com a identidade das crianças. O passaporte das crianças inclui lá quem é pai e mãe. Eu fiz uma suposição na minha cabeça, tipo, pressupõe, tá escrito quem é o pai e mãe e eu sou eu. Tipo, para que você precisa desse documento? Mas ao mesmo tempo estava na carteira. Ela olhou para mim e falou assim: você está pedindo um visto F1 e F2. Ele é para quê? Filhos e esposo. Como que você esquece esse documento? Que vergonha. Eu não tenho vergonha nenhuma de vocês para contar minha gafe, independente da minha formação, esse erro primário. Aí, de repente, ela virou e falou assim, o meu esposo perguntou para ela, nós podemos enviar? Ela, não, dá sim, dá para você enviar por e-mail. Aí ela nos deu uma folha, era uma folha parecendo uma negativa do visto. Só que o motivo era outro. Aí ele escreveu do lado assim, esse é o processo administrativo de vocês. Colocou 4 números. Éramos 4, né? Somos 4. E aí ela falou, não, então me dá aqui os passaportes. Pegou os passaportes, escolheu as nossas digitais. E a gente saiu de lá assim, eu parcialmente feliz. Porque, primeiro, ela pegou os passaportes, escolheu as nossas digitais. Isso acontece quando você, né, está parcialmente aprovado. Lá fora mesmo, eu já tinha na nuvem os documentos, já encaminhei, já enviei. Só que depois veio uma sensação, um medo, uma sensação horrível. E o Senhor começou a trazer à minha memória que quem havia determinado que este sonho tinha partido do coração dele. Na realidade, eu nunca quis mudar de país. Então, se tinha alguém que estava no controle dessa situação, era ele. Inclusive, até na questão ainda dos documentos que a gente levou, do tanto tempo que a gente esperou para poder realmente ir a essa entrevista. Mas quem já estava no controle de tudo, quem estava abrindo as portas, era o Senhor. Eu acho prudente você se organizar, mas Deus tinha algo a me ensinar e foi através desse versículo. Taline, não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça a mim todos os seus caminhos e eu vou endireitar a sua vereda. Então, a minha mensagem hoje para você é acerca da questão de não se apoiar na sua inteligência, na sua capacidade, na sua profissão, naquilo que você é exímio e talentoso. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. É Ele que vai endireitar as suas veredas. Se você está num caminho a atingir um objetivo, um propósito que o Senhor tem para você, entregue-se totalmente a Ele. Confie e Ele fará. É lógico, seja diligente, trabalhe, se organize, mas deixe que o Senhor é quem vai trazer literalmente a decisão, tá bom? Este recado diretamente aqui para você, para o seu coração. Desejo que você tenha um bom dia não, já deve ser uma boa noite aí, e fique com Deus.